Opa, tem alguém chegando. Vamos estudar os sistemas agrários, que vocês vão entender daqui a pouco o que são eles, né? E vamos também estudar a questão do Brasil, né? Vamos introduzir aí, na próxima aula talvez a gente feche, né, a questão da terra no Brasil. Por que isso é muitíssimo importante para a gente pensar, né? Para a gente pensar a nossa realidade nacional, a nossa geografia, né? Bom, na aula passada, antes de começar aqui, a gente já fez um passeio pelo que a gente falou na aula passada, né? Introduzimos a importância da questão agrária em relação cidade e campo, apresentamos essa questão do uso da propriedade da posse da terra, que vai ser muito importante para tudo que a gente for estudar aqui, né? E terminamos, a segunda parte da aula foi a discussão da chamada Revolução Verde, né? O que significou esse pacote tecnológico do ponto de vista social, ambiental. E vamos aprofundar isso aqui agora, né? Só que o nosso tema de hoje, né, é olhar não só essa forma hegemônica de produzir alimentos, né, essa forma hegemônica de produzir comida para a nossa mesa, que surge com a Revolução Verde, mas olhar os diferentes sistemas agrícolas que compõem a questão agrária, que compõem o espaço rural, né, que compõem o campo no Brasil e no mundo. Existem as diferentes formas de produção do campo. Em geral, a gente pode dividir essa produção agropecuária em dois processos, né? Os processos intensivos e os processos extensivos. A gente vai ver o que significa eles daqui a pouquinho. O que difere esses dois processos? Primeira coisa, grau de capitalização. Quando eu estou falando de capital, eu estou falando de quê, pessoal? Eu estou falando de dinheiro que a gente usa para investir. Dinheiro que tenta fazer dinheiro. Dinheiro que é feito para um investimento na produção. E aqui capitalização pode ser na produção industrial, pode ser no comércio, pode ser em qualquer forma econômica que envolve alguma produção, algum tipo de venda de mercadoria, né? Por exemplo, eu tenho uma padaria, eu quero comprar um forno novo para fazer um pão mais legal, mais diferente e tal. Só que eu não tenho dinheiro, eu vou lá no banco e pego um empréstimo, né? E esse empréstimo eu vou usar para capitalizar a minha produção, ou seja, para agregar um valor à minha produção, né? Quando eu estou falando de grau de capitalização, eu estou falando isso, né? Na agropecuária, né, é o dinheiro, né, é o valor ali, a massa de valor que está ali colocada, na produção. Se a gente pegar aquele exemplo que a gente teve na aula passada, né, eu era o pequeno produtor, eu acho que a Vitória era a grande proprietária. Quem tem mais grau de capitalização? Qual é o grau de capitalização maior? Da Vitória. Ela conseguiu comprar o agrotóxico, ela conseguiu comprar o maquinário da Revolução Verde, ela conseguiu fazer experimentos de transgenia, etc, na produção dela. E, consequentemente, ela comprou a minha produção. Ela vendeu mais, foi ao mercado de forma melhor, vendeu mais, ganhou mais grana e conseguiu comprar minha terra ainda. Ela teve um grau de capitalização maior. E a outra diferença entre esses dois sistemas é o índice de produtividade. Ou seja, quanto aquele pedaço de terra que está ali, diga, estou gravando. Só que eu reparei que quando eu gravo aqui pelo computador, ela trava muito. Eu estou gravando aqui pelo meu celular. Eu vou colocar depois. Beleza? Onde que eu estava? Na produtividade. Outra diferença dessa relação entre sistemas intensivos e sistemas extensivos é a produtividade. É o índice de produtividade, ou seja, quanto aquele determinado terreno que eu tenho,
seja ele gigantesco, seja ele pequenininho, produz. Produz o quê? Tanto todos as culturas agropecuárias que a gente tem, né? Seja ele para pasto, seja ele para plantar milho, soja, etc, etc. O que vocês quiserem pensar sobre isso. Já Pamela. Então, a gente tem essas duas formas. Opa, vamos voltar aqui antes. Essas duas formas de sistemas agrícolas: intensivos e extensivos. Né? Vamos ver uma comparação entre os dois. Né? O que é o sistema intensivo? Nas propriedades são aplicadas as modernas técnicas no preparo do solo, no cultivo, na colheita, resultando em elevados índices de produtividade. Pratica-se o sistema intensivo, caracterizados pelos insumos químicos, da biotecnologia e do maquinário avançado. Esse é o intensivo. Essa produção é intensa. Ela pode ter até um tamanho menor dessa produção, mas ela é intensa nessa área. Muita tecnologia e tudo as questões que a gente já viu na aula passada sobre isso. E o sistema extensivo. Existe propriedades que praticam uma agricultura tradicional, com técnicas e instrumentos simples, uso de trabalho braçal ou familiar. Não tem uma grande quantidade de trabalhadores, que é uma forma de capitalizar. Você está pagando um salário para aquele trabalhador estar na sua propriedade. Muitas delas apresentam baixa produtividade, e estão associadas ao sistema agrícola extensivo. E aí eu pergunto para vocês, qual desses dois sistemas é o sistema que tem o uso das tecnologias da Revolução Verde? O intensivo ou o extensivo? Pensem no que vocês viram na aula passada. Qual utiliza as tecnologias da Revolução Verde? Não sei se tem alguém escrevendo no chat, deixa eu ver. Eu não consigo ver aqui. Perfeito, Arthur. O intensivo. O intensivo é aquele que usa mais tecnologia. Veja, não estamos falando aqui se essa tecnologia é boa para o meio ambiente, se a tecnologia é ruim. Não estamos falando aqui do impacto disso ainda. Então vamos chegar lá. O sistema intensivo é o sistema que usa mais tecnologia na produção. É um sistema que está mais tecnificado, está mais capitalizado, tem mais valor ali naquela produção. Mas tem uma questão muito importante aqui que a gente tem que perceber, que é essa relação aqui. Nem toda a cultura extensiva, a cultura do sistema intensivo, que está muito associada à monocultura, ou seja, a produção de um bem agrícola só, ou seja, milho. O cara tem lá vários hectares, alta tecnologia. E o extensivo, a baixa produtividade, porque tá a policultura, o camarada está produzindo na sua propriedade, o feijão, a batata, o inhame, a verdura dele, alguma outra fruta, para ele vender esse excedente na feira da rua, mais próximo da casa dele ou em algum outro lugar. Ele vai ter ali essa pequena venda. Esses dois sistemas, eles precisam coexistir. Eles precisam estar juntos, porque se a gente optar pela massivamente a produção do sistema intensivo, que está plantando principalmente a monocultura para exportação,
a gente gera um problema, gera uma questão aí importante. Uma questão de segurança alimentar. A gente vai tratar esse conceito mais para frente, mas eu já posso adiantar aqui. Quando a gente está falando de questão agrária, quando a gente está falando... Deixa eu olhar para vocês. Quando a gente está falando de questão agrária, não é incomum, né? A gente está tratando de um assunto muitíssimo importante, que a gente falou na primeira aula lá, que é um assunto do Malthus, lá, que começa lá com ele, que é a fome. É que estamos falando de questão alimentar também. Estamos falando de como uma sociedade se alimenta. Essa sociedade, uma sociedade que aposta totalmente no sistema intensivo, ela está fazendo uma aposta no mercado internacional e nas grandes commodities agrícolas. Soja, milho, muito ainda associados às questões da Revolução Verde, o agrotóxico na produção, ou a transgenia, ou as duas coisas. Os alimentos transgênicos, os alimentos geneticamente modificados. Mas tem uma questão aí, tem uma contradição aí. A gente não almoça no nosso dia a dia, na nossa base alimentar, não é soja, não é um milho, não é laranja, O Brasil é um dos campeões de produção de laranja para fazer suco, junto com os Estados Unidos. Tem aí uma batalha que é importante, Tem uma queda de braço aí que é importante, porque o mercado internacional pede o commodity, principalmente porque a gente tem mercados que são gigantescos, Índia, China, Estados Unidos, esses mercados são grandes, gigantes, e pedem muito dessa produção brasileira. E aqui já estou pensando no exemplo com a realidade do Brasil, estou pensando no Brasil. Mas, volto a dizer, no nosso dia a dia a gente precisa de uma variedade alimentar, que é muito maior do que o mercado externo pede. Essa variedade vem da onde? Essa diversidade alimentar que a gente necessita vem da onde? Exatamente dos sistemas extensivos. Exatamente da pequena agricultura, da média agricultura, da agricultura familiar, da feira de rua, dessa agricultura. Vocês já estão acostumados a ir à feira de rua? Quer dizer, agora não é nem plausível de incentivar a ir na feira, por causa da aglomeração. Antes da pandemia, vocês iam à feira de rua? Vocês gostavam de ir à feira de rua? Tem próximo da casa de vocês feira de rua? Você não vê lá na feira de rua vendendo soja, vendendo essa... A gente come muita soja, inclusive no Brasil, pelos alimentos processados, O trigo transgênico, todos esses alimentos industrializados que a gente come. Mas a nossa alimentação, fresca, essa da feira, essa que vem da feira, ela tá do pequeno produtor, ela é do pequeno produtor, do produtor pequeno, médio, do sistema extensivo, que a gente precisa para fazer essa alimentação do dia a dia. Os grandes mercados também pegam desse médio produtor que está em volta das grandes cidades, Por exemplo, a região metropolitana do Brasil, do Rio de Janeiro, tem vários locais de produção em volta. Por exemplo, a região serrana, que é próximo da região metropolitana do Rio, tem aí uma produção alimentar forte, de verduras, de tomate, etc. A gente tem na zona oeste do Rio de Janeiro ainda áreas produzindo para a região metropolitana, ou seja, até pela característica do alimento, você não pode produzir ele muito longe. Por exemplo, sei lá, uma alface.
ela tem ali ela perece, né? Ela estraga, né? Então você precisa ter essa relação campo-cidade ainda próxima. Por isso que a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, que todos nós estamos agora, né, precisa dessa fronteira agrícola, né, dessa região que produz, né, para a gente se alimentar. E é onde que isso aparece? Isso aparece nos mercados, aparece nas feiras, né, nas feiras de rua, que são muito comuns, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, são muito comuns. Eu cresci em feira de rua aqui, em Irajá, onde eu moro, né? Pretendo voltar aí, né? Ou seja, essa relação sistema intensivo, sistema extensivo é muito importante. E para pensar a realidade brasileira, né, isso fica mais importante ainda, porque o problema alimentar aparece, né, porque essa relação de venda para o mercado externo também aparece. Olha o quanto de coisas a gente está pensando aqui sobre a questão agrária, né, sobre a produção que vem da terra. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, essa relação aqui que a gente já comentou agora, né? Vamos olhar algum desses casos, né? Vamos olhar como esses sistemas agrícolas estão na sociedade, na paisagem, né? Vamos olhar alguns exemplos importantes. O primeiro deles, do sistema extensivo, né, é a agricultura de subsistência, uma marca fundamental para a sociedade brasileira hoje e sempre. A gente sempre teve essa agricultura na nossa sociedade, né? Esse tipo de agricultura baseada na produção de técnicas tradicionais, uso de equipamentos muito simples, voltados essencialmente para a sobrevivência da família e para a venda de algum ou outro excedente que surge nessa produção, né? Ela surge em áreas de agricultura descapitalizada, né? Ou seja, sem esse incentivo tecnológico, né? Nem sempre atendidas por sistema de assistência técnica e de extensão rural. Né? O que é assistência técnica e extensão rural? Né? Universidades, centros de pesquisa, né? O Brasil tem um centro de pesquisa muito importante que é a Embrapa, né? Acho que o mais próximo da gente fica em Seropédica, lá do lado da Universidade Rural, que chega para o agricultor, para o pequeno agricultor, para o médio agricultor e também para o agricultor, né, top, né, gigante, né, e dá assistência. Olha, como você pode produzir melhor nessa terra que você tem, né? E isso nem chega para todo mundo, né? Esse tipo de assessoria, esse tipo de informação nem chega para todo mundo, né? Portanto, é importante dizer que mesmo nesses pequenos agricultores, né, há certa diferença, né? Há uma variedade aí de incorporação desses insumos da Revolução Verde mais modernos, como tratores, agrotóxicos, sementes melhoradas, né? E isso vai ser muito importante para essa produção do excedente, né? E também é uma marca muito importante que essa família, né, trabalhe uma parte no campo e uma parte na cidade, né? Uma parte do dia ou da semana é para esse terreno, para essa pequena agricultura, e outra com uma outra produção, seja em outra propriedade agrícola, seja fazendo algum serviço urbano, seja, né, em algum outro setor industrial. Isso é muito comum. E
ainda nesse tipo de agricultura também há práticas ainda pouco, com uma pouca informação, pouco tem aí uma questão de pensar a relação entre escassez, entre é, prática de queimada dessa produção para abrir terreno, abrir pasto, né? Tem todo aí um debate de uso sustentável ou não dessa agricultura de subsistência, né? E aí vai ter propriedades familiares pequenas que vão ter uma produção muito, muito sustentável, respeitando a terra ao máximo, produzindo orgânico, etc, etc. E vai ter a pequena também produção que vai ter uso de agrotóxicos, vai fazer queimada, não vai respeitar os ciclos hidrológicos daquele terreno, etc. Ou seja, também dentro da agricultura de subsistência, essa questão da sustentabilidade está muito colocada. Né? E as imagens que estão nos slides também mostrar um pouco dessa paisagem. Né? É o pequeno trabalhador com a enxada dele, o terreno dele, a pequena família produzindo, né, nesse terreno. A outra técnica muito comum, né, também de baixa de baixa tecnologia, de uso de tecnologia, né, é esse termo, né, sistema agrícola de jardinagem, né, que na sociedade brasileira não é tão comum assim, porém no mundo isso é muito comum. E aqui não é jardinagem de fazer jardim, não. É jardinagem de plantar, principalmente as colheitas de grãos, né? E essa imagem é uma colheita de arroz na Tailândia, né? Que faz esse terraceamento do solo aqui, né? Faz pequenas curvas de nível no solo, para vocês lembrarem das aulas de cartografia, né? E ali se planta arroz, né? Já viram essa imagem aqui em algum lugar? Jogos de videogame, filme, várias paisagens aparece essa imagem aqui, né? Tá muito comum, é uma produção muito comum associada ao leste, né? Ao sul asiático ali, principalmente porque o arroz tem um papel cultural muito importante nessas culturas, né? Que o arroz é uma base alimentar importante. Também de pequena propriedade, né? Também a família tem um papel importante aí. E aí a história do termo nesse segundo ponto que eu trouxe para vocês dos slides, né? O termo de jardinagem advém do fato de cultivo assemelhar-se ao do jardim, por meio do trabalho minucioso artesanal, né? Melhores cuidados com o solo e o cultivo por meio da seleção de semente, bem como o uso de técnicas de adubação e irrigação que propiciam alta produtividade. Também se pratica a técnica do terraçamento das encostas com aplanamento, formando esses degraus assim, que aumentam a produtividade, né, dessa produção de arroz. Alguém está chegando agora, calma. Estou apresentando. Tô. A outro sistema agrícola, só que agora, se os outros dois eram extensivos, esse é um intensivo, né? É a plantation, né? Ou plantation. Principalmente, né? É a grande propriedade produtora de monocultura, que é uma marca do capitalismo, né, do século, né, 16 até o século 19. Essa é uma marca muito forte, né? Essa é uma forma produtora que ajuda a explicar a sociedade brasileira, né, o escravismo no Brasil, né? Você tem como uma base a produção do trabalho escravo, o outro lado dessa produção é a grande propriedade monocultora, né?
esse sistema baseado assim, nos latifúndios monocultores, né? Latifúndios monocultores para exportação com o objetivo de abastecer a Europa de produtos tropicais, como cana, café, banana, cacau, borracha. Né? Isso aqui não só pensando no Brasil, mas pensando toda a América Latina. Né? O sistema de plantation é fundamental para a gente explicar o desenvolvimento econômico de toda a América. Teve plantation do centro-sul dos Estados Unidos até a Argentina. Essa é uma marca muito forte, e ainda é uma marca muito forte. A grande propriedade, a produção em grande propriedade ainda é uma marca muito forte da agricultura em vários países do mundo. Né? Nas Américas, né, também. Né? Continua sendo uma marca significativa. Né? A plantation, né, garantir a produção em larga escala, inicialmente usando trabalho escravo, depois substituído pela mão de obra barata. Né? Essa forma do trabalho se modifica, né, mas a grande propriedade continua sendo uma marca importante. Né? Esse sistema persiste até hoje em vários países da América Latina, da Ásia, da África e também nos Estados Unidos. Né? Responde pela concentração fundiária nas regiões que o praticam, gerando ainda o abandono de lavoura de subsistência pelos pequenos produtores, o êxodo rural e a dependência dos mercados externos. Veja aqui, de novo, a relação entre sistema intensivo e sistema extensivo. Né? O plantation não se sustenta e gera impacto nos sistemas extensivo. Né? O sistema intensivo começa a comprar terras do sistema extensivo, né? E formando o quê? Abandono de lavoura de subsistência pelos produtores, êxodo rural, dependência dos mercados externos. Agora a gente já pode pensar os impactos desse sistema e os impactos com essa relação entre sistema extensivo e sistema intensivo. Até aqui tudo bem, pessoal? Dúvidas? Ok? Posso continuar? Só que a gente já viu, né? Eu tô aqui falando para vocês sobre várias vezes, né? Já falei aqui dessa relação agricultura, né, com comércio internacional, né? Ou seja, é a plantation lá no século XIX, da expansão do colonialismo pelo mundo inteiro, que vai fazer, né, um mercado global de bens agrícolas, né, que vai culminar com o processo de globalização. A gente ainda não estudou o processo de globalização, vai chegar nele mais para o final do ano, né? Vamos estudar ainda esse ano, mas a gente já pode introduzir aqui algumas coisas. Né? A gente tem uma agricultura global. Né? Diversos países em desenvolvimento, né, como é o caso do Brasil, né, ainda assentam suas economias no setor primário e no meio rural. Né? O setor primário é o primeiro setor da agricultura, né? Exatamente a agropecuária. Né? É possível encontrar localidades e regiões que se praticam a economia de subsistência, pecuária extensiva em países da América Latina, Ásia e da África, como a gente já conversou. Entretanto, Brasil, Argentina, México e China estão entre os países em desenvolvimento que modernizaram sua produção agropecuária e são hoje grandes produtores agrícolas mundiais, são campeões, né, da produção agrícola mundial. Né? Também existem países ricos que são grandes produtores e exportadores, como a Austrália, Canadá e Estados Unidos. Né? Esses são grandes, todos esses países que eu falei são grandes celeiros, né? São grandes produtores de bens agrícolas importantes. Né? Brasil, soja, Argentina,
a carne, a China os frangos, né? Os Estados Unidos a laranja, o trigo. Configura-se então um complexo e interdependente no mercado mundial de commodities agrícolas. Onde que eu quero chegar com isso? Né? Os países foram se especializando ao longo do tempo para a venda de alguns produtos que são considerados commodities. O que é o commodity? Né? É esse produto primário, né? Esse produto que vem do extrativismo, né? Vem da terra, né? Que são vendidos, que são bases para várias outras produções, né? No mercado internacional. O que é um commodity normal, por exemplo, sem ser agrícola? O ferro. Por que a gente usa o ferro? Né? Para fazer uma infinidade de coisas na nossa vida cotidiana produtiva. Né? Uma commodity agrícola, a soja, né? O milho, o trigo. O que você faz com o trigo? Uma infinidade de massas. O trigo está em vários e vários produtos industrializados. A soja é a mesma coisa. Né? Ou seja, a gente começa a formar, então, né, um mercado mundial. Né? Ou seja, o que vende-se no Brasil, né, o que está sendo produzido no Brasil, compra-se pela China, compra-se nos Estados Unidos, compra-se pela Europa. Né? Por isso, quando a gente está falando de agricultura, também não é incomum a gente falar de relações internacionais. A gente falar da relação de compra e venda entre os países. Por isso que quando a gente... também é muito comum a gente ver no jornal, alguma manchete do tipo assim, China proíbe compra de carne brasileira porque tem um produto químico na carne que não pode entrar na China. Ou vice-versa, ou isso em relação com os Estados Unidos. Né? Ou seja, isso diz sobre as relações de comércio entre esses países. Né? Por isso que a agricultura tem esse papel também, né, de relações internacionais muito importante, de geopolítica muito importante. Né? Porque as commodities agrícolas são um pilar fundamental nesses sistemas agrícolas, só que sistemas agrícolas globais. Estamos falando de um mercado global, um mercado que se espalha pelo mundo inteiro. E aí volta aquela contradição que eu falei lá no início dessa aula. Se o mercado que determina a produção é o mercado chinês, e o mercado chinês quer soja, né, e a gente começa a incentivar a produção de soja, a gente, o Estado, né, a política brasileira, o governo federal, os governos municipais, estaduais, né,